Hoje vamos orar e agradecer por mais este dia que vencemos, por estarmos aqui unidos em prol de aprender a palavra de Deus, a palavra que edifica, que fortifica, que nos traz entendimento e esclarecimento, e compartilhar mais uma vez desse pão da vida, essa água viva que mata a nossa sede e que nos revigora. Agradeço a oportunidade pelo pastor Marcos, pelo pastor Vicente, pelo pastor Alain e a todos os amigos aqui presentes e irmãos. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus possa me conduzir como instrumento em suas mãos. Eu quero ser uma flecha a qual o alvo objetivo é a nossa salvação. Amém? Eu começo a nossa lição 10 com a leitura do texto áureo, que fala: Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, 11. E aí nós entramos no texto bíblico básico, que vem falando, dando a introdução sobre o Evangelho de Marcos. Temos o primeiro, que é Atos 12, versículo 12 e 25. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. 25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Atos 15, 37 e 39. 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Colossenses 4:10. Aristarco, que estava preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, e se ele for ter convosco, recebei-o. 2 Timóteo 4, 9 a 11. Procura vir-te ter comigo depressa, porque demais me desamparou, amando o presente certo, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito e para Dalmácia. Só Lucas estava comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. 1 Pedro 5,13. A vossa colheita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Nós entramos aqui na nossa lição 10 para conhecer um pouco mais desse apóstolo, que chamamos Marcos, mas que tem o seu nome como João Marcos. Marcos é o primeiro autor do Evangelho, se destaca no Novo Testamento. Apesar dele aparecer no Novo Testamento como segundo livro, ele foi um jovem que amadureceu diante das adversidades e oportunidades que recebeu para o exercício do ministério cristão. Deixou um legado de perseverança e é uma obra gloriosa que apresenta o Salvador Jesus como servo de Jeová. Marcos, dentro da sua caminhada ministerial, aprendeu exatamente o que é ser servo. Justamente, na minha opinião, a mensagem que Jesus, quando esteve aqui na terra, trouxe no seu ministério: o ato de servir, o ato de estar disposto a estar junto com os irmãos, seja qual for o problema que esse irmão tiver. E aí vem a palavra introdutória que traz a apresentação de Marcos. Traz João Marco como um dos personagens do Novo Testamento, que possuía 2 nomes. O mais comum a ser usado é Marcos, mas o seu nome de origem hebraica, João, que é o oriundo de
Janem, que significa graça ou favor de Deus. E Marcos, de origem latina, oriunda de Marcos, com o sentido de consagrador a Marte. Marcos era filho, sua mãe era Maria, sendo primo de Barnabé, ele era oriundo da tribo de Levi. E Marcos é interessante que ele se identifica muito com Pedro, porque Marcos também foi um diamante bruto a ser lapidado, né? Marcos teve seu momento de medo, né? De contestar aquilo que estava acontecendo, de fraquejar diante das dificuldades, de desistir, como a gente vai ver lá na frente. E a narrativa de Marcos mostra um homem, né, que se relaciona com Jesus, que foi levado prisioneiro no jardim de Getsêmani. Ele pôde ver esse ato, esse momento onde Jesus é preso. E ele era um jovem, ele não tinha tanto amadurecimento como os outros apóstolos mais antigos. E ele se baseava muito, se espelhava muito em Pedro, pelas suas atitudes. Pedro, um amigo de Jesus, do qual Jesus tinha um carinho tão grande. E naquele momento, ele perde a cabeça, né? Ele faz coisas erradas. E no momento que Jesus havia dito para ele que negaria ele 3 vezes, Pedro dizia que não, jamais ele faria aquilo. E tal ato aconteceu. Então todas essas coisas foram assistidas por Marcos. Então ele foi vendo aquilo acontecer. Então, em certos momentos, ele não conseguia entender como um homem com tanta proximidade de Jesus cometer tão alto, né? Uma coisa que ele não conseguia entender. E mais à frente a gente vai entender que Marcos, ele não era, digamos assim, entre aspas, uma pessoa pobre. Ele tinha condições, ele tinha riquezas. Nota-se que não se menciona o pai de Marcos. Julga-se que Maria, sua mãe, era viúva. Mas é justamente na casa de sua mãe aonde aconteciam as reuniões. Podemos dizer que seria uma igreja. E aí mostra o quanto é importante a nossa casa. Está sendo consagrada, está sendo preparada, né, para divulgar a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes o culto, né, começa na nossa casa, no nosso preparo, no preparo da nossa família, né, em cultuar ao Senhor, né? Então a gente tem que preparar os nossos filhos, né? Esposa, esposo, tem que ser o espelho dos seus filhos. E o Marcos tinha Pedro como esse espelho, né? A diferença de idade dava a entender um olhar de carinho de pai para filho, já que se subentendia que Marcos já não tinha mais o seu pai consigo. E esse carinho era recíproco, porque Pedro, ele tinha um carinho, uma profunda intimidade com Marcos, que era a ponto de chamá-lo de meu filho. A gente vê isso aí muito bem explícito em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 13. E assim, segundo a tradição eclesiástica, Marcos foi, assim, digamos, um fundador da igreja na Alexandria, no Egito. E segundo os relatos, Marcos, ele foi o intérprete fiel de Pedro. Ele escrevia com exatidão o que realmente Pedro fez durante a sua caminhada. E ele aprendeu muito com Pedro. E diante desses ensinamentos de Pedro, né, pode-se afirmar que depois da morte de Pedro e também de Paulo, Marcos transmitira por escrito as coisas pregadas por Pedro. E a gente vai ver isso muito bem explícito no próprio livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 50 e 51. E mais à frente a gente vai entender que Marcos foi um obreiro formado em sua casa, né? Um obreiro que, como eu disse anteriormente, começou lá a sua caminhada ministerial, né? Todo o seu processo de ensinamento, de conhecimento. Dentro da sua casa, olha que bênção, ele pôde ter Jesus. Ele pôde ver, né,
os apóstolos reunidos, os 12 apóstolos, e entender como que foi esse processo. E foi justamente na sua casa que aconteceu a última ceia. E o interessante é que essa ceia não foi simplesmente uma ceia, não foi um simplesmente ceiar, né? Aquela sala se transformou num cenáculo. Aquela sala de jantar teve um derramamento tão importante do Espírito Santo. Após profundos, íntimas orações de Jesus, né, houve aquele derramamento, pessoas falando em línguas, corações abertos, né? Pode-se imaginar essa cena, a casa de Marcos servindo como um cenáculo, né? Como, digamos assim, o berço do Espírito Santo. O Espírito Santo decidiu descer ali, morar ali, né? E a gente entende que esse Espírito Santo estava ali no saber daqueles homens que ali estavam reunidos num único propósito, num propósito de servir, de primeiramente aprender, reconhecer Jesus como seu mestre, como Filho de Deus, vivo, o Verbo que se fez carne e que estava ali presente. E cada um deles pôde sentir, né, realmente, de fato, ter o seu corpo como templo do Espírito Santo, falar em línguas, né, viver esse mistério. E mais à frente a gente também vai entender que ali havia uma igreja, né, uma igreja que nos seus primeiros dias reunidos tiveram o ato de adorar ao Senhor, né? Pois havia muita perseguição, não tinha condições de ter templos, né, no qual pudesse adorar esse Deus vivo. E aí a gente vê como é importante, né, como essa oração, essa união, essa fortificação mudou a atmosfera daquele lugar, né? Mudou aquele lugar e trouxe principalmente a união da família, porque Marcos e sua mãe estavam ali juntos. Todos se colocaram como irmãos, então de verdade se formou uma família. E que a gente possa nesse momento entender que a nossa casa se torne um local de ação de Deus, de oração, de movimento, de acolhimento. Isso é muito importante, porque a nossa missão aqui na Terra realmente é acolher, é trazer o Evangelho, sim, mas é ensinar esse Evangelho, é apresentar, não julgando, não apontando, é usando o amor. A gente entende que esse ato realmente, verdadeiramente, é o ato de amor ao próximo, é o se preocupar, de fato, entre aspas, se incomodar em ver o seu próximo triste. A gente procura o quê? O amor, a união. Ali vem somado o aconselhamento, o acolhimento, a presença. E mais à frente, a gente vai entender que Marcos não foi um homem perfeito, que a princípio ele era muito imaturo, porque aquilo que a gente não conhece, a gente duvida, a gente não acredita, a gente tem medo. Então tudo é um processo na nossa vida. Então, primeiramente, como os bereanos, em Atos 17, eles ouviram sim, mas eles foram buscar o entendimento, se realmente aquilo que estava sendo ministrado era realmente real, era realmente de Deus. E Marcos, nesse processo de entender, de se confundir, de muitas vezes se sentir inseguro, será que sim, será que não, né? Ele teve um momento de fraquejar, né? E o interessante é que Barnabé entra nessa história, a gente aprendeu na lição 9, que Barnabé entrou de Saulo para Paulo como um fiador, porque as pessoas conheciam Saulo, perseguidor dos seus irmãos. E quem vai dar crédito a uma pessoa que só persegue, que só julga, que só condena, que só aponta? Barnabé comprou essa briga e entrou como fiador
de agora Paulo, porque Paulo tinha sofrido esse processo, esse choque, né? Ele ouviu de fato a voz de Deus, a voz de Jesus, perguntando-se: por que me persegues? E houve esse impacto. E coube a Barnabé, né, trazer ele dessa visão da cegueira espiritual, porque a cegueira de Saulo naquele momento era espiritual. E quando Barnabé trouxe a luz, ele realmente, de fato, trouxe o esclarecimento, a visão espiritual, o que ele estava fazendo de mal com seus irmãos. Porque Saulo, podemos dizer que ele não era um ignorante, ele era um entendedor da palavra, sim. Mas ele vivia o antigo. E Jesus veio para trazer o novo, né? Jesus veio para interpretar a lei, essa lei que eles queriam porque queriam viver. E Jesus veio para mudar tudo isso. Ele não veio para simplesmente cancelar a lei, não. Ele veio para aprimorar e dar um entendimento. E Marcos, diante desse quadro de Paulo e Barnabé, em certo momento, ele foi o pivô, né, de uma discussão acirrada entre Paulo e Barnabé. E aí, no final, ele terminou se afastando. Ele desistiu, ele quis desistir. Não, eu não vou ficar aqui em Panfilha. Esse lugar com gente doente, com febre. Eu não vou ficar, gente delirando, vendo coisas que não existem. Eu não vou continuar nesse lugar. E aí pode-se dizer que Marcos teve o ato de quê? De abandonar. Você imagina uma pessoa que está ali no processo, né, de entender, né, aceita Jesus como seu Salvador, entende que ele é a porta de entrada, mas em determinado momento, diante de tanta dificuldade, de tanto problema, ele quer desistir. Quem nunca passou por esse processo? E é nesse momento que nós estamos comungando numa igreja, sendo um só corpo, que a gente tem que agir, que a gente tem que entender, não. O meu corpo não pode andar sem os pés. O meu corpo não pode abraçar sem os braços. O meu corpo não pode segurar sem ter as mãos. E Marcos, nesse processo de desistência, não quero ficar, não vou ficar, Paulo não soube entender isso muito bem. Paulo, a princípio, achou que ele era covarde, que ele era fraco, que ele era imaturo, que ele não tinha responsabilidade. Na verdade, Marcos tinha tudo isso, mas o medo o afligia. Você ficar num lugar desconhecido, longe da sua casa, longe do seu ambiente de conforto, passando por diversas adversidades, é difícil você permanecer. É difícil. É difícil muitas das vezes você conduzir, você de repente ter que ficar no papel de líder também e conduzir aquele trabalho. Vai ter momentos que você vai se sentir cansado, vai achar que está um peso enorme nas suas costas, que a sua cruz ultrapassou a medida exata que você poderia carregar. E é aí que você realmente vê a atuação. Nós aprendemos que nós temos que entender o que é servir, o que é ser obreiro na casa do Senhor. É entender que todo mundo pensa de uma maneira diferente, que somos diferentes, que temos dons e qualidades diferenciados. E aí, nesse momento, nós temos que ter a visão de amor ao próximo, o carinho, de entender o porquê do fraquejar daquele irmão. Entender que precisamos trazer à tona, à mostra, a qualidade dele, para que ele ignore os seus defeitos. Reconheça os seus defeitos, sim, mas que ignore, porque muitas das vezes basta uma só palavra para nos fortalecer. Muitas das vezes, infelizmente estamos na pandemia,
Mas um abraço virtual faz muita diferença. Uma mensagem virtual sobre a palavra de Deus faz muita diferença. E essa mensagem, hoje em dia, podemos usar através do quê? Através das mídias, através do Zap. Às vezes a gente perde tempo no telefone usando para coisas desnecessárias. E podemos usar, muitas das vezes, esse aparelho, essa tecnologia, para evangelizar, para praticar o discipulado, como o nosso querido pastor Silas Malafaia pede. E praticar o discipulado, sim, é saber como está o irmão, sentir sua falta no culto, o que está acontecendo. Você está triste por quê? Porque o olhar, muitas vezes, consegue ler coisas que não precisam ser escritas. Então é muito importante a gente ter esse carinho, esse olhar, né? Digamos até clínico. Porque você às vezes é capaz de identificar que aquele irmão está começando a ficar depressivo. Porque hoje na pandemia a gente se pega em certos momentos sozinhos na multidão. Você está rodeado de pessoas por todos os lados e ao mesmo tempo você está se sentindo sozinho. É nesse momento que entra aquele obreiro fiel, aquele servo fiel que diz: calma, você não está sozinho. Primeiramente, Deus está contigo, no seu acordar e no seu dormir. Deus está contigo 24 horas, sim. Não tenha medo. Tenha fé. Creia. Mergulhe na palavra. Se alimente dela. Porque é dela que você vai tirar vitaminas e proteínas do Espírito Santo que serão lhe reveladas. Então a gente precisa ter essa visão. E aí eu trago aqui, né, uma anotação minha de estudo que fala que João Marcos foi o pivô de uma acirrada discussão entre Paulo e Barnabé, pois afinal se afastara deles em Panfilha, na primeira viagem missionária. Olha só, na primeira viagem missionária, Marcos já desiste. A palavra grega usada para apartado tem a passagem acima que significa abandonar, desertar, que corresponde à parábola do semeador em relação àqueles que recebem a palavra com alegria, porque Marcos recebeu a palavra com alegria, mas não permanecem por não possuírem raiz. Ele recebeu a palavra com alegria, mas essa palavra ainda não tinha se ramificado, se aprofundado no seu coração. Ele ainda tinha vestígios do mundo, digamos assim. Ele ainda tinha realmente, não vou, que de repente podem fazer uma coisa comigo. Não vou porque eu não conheço esse lugar. Não vou porque eu não conheço essas pessoas. Ele tinha esse resquício ainda no mundo. A insegurança. E aí, justamente nessa cidade de Panfilha, ela era uma cidade que ficava a nível do mar e era enfesteada de febre. E essa equipe missionária veio para trazer, né, momentos de grandes dificuldades. Ali haveria conflitos, mas haveria também restauração, salvação. Mas o jovem Marcos não suportou as oposições e acabou o quê? Desistindo. Paulo, nesse momento, diz o quê? Para que eu fui trazer Marcos? Eu sabia que isso não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas Barnabé já enxerga com outros olhos, né? Barnabé enxerga que ele é o quê? Imaturo. Que ele está ali para quê? Para aprender. É uma viagem missionária. Aquela missão vai trazer o quê? Aprendizado. Por quê? É justamente na queda, quando nós temos essa visão espiritual, a palavra de Deus fortificada dentro de nós, apresentada com clareza, é que a gente se levanta. Porque o que não nos mata, nos fortalece. Às vezes o remédio amargo é aquele que vai te curar. Então é necessário, né? É necessário a gente passar, muitas das vezes, por dificuldade.
E aí Barnabé dá mais uma oportunidade para Marcos. Mas Paulo preferiu, na sua posição cuidadosa, de preservar esse jovem talentoso. Paulo não negou que ele não era talentoso, inteligente. Na segunda viagem, porque ele já pensou, vai dar problema na segunda viagem. Como que vai ser isso? O que vamos fazer? Então, assim, a gente precisa, às vezes, refletir, né? Pensar, entender o que devemos ou não devemos fazer. Se aquele momento é necessário que a gente discuta com o irmão, que a gente o confronte, ou que a gente primeiro acalme. Para depois, agora sim, você está mais calmo? Agora vamos esclarecer. O que está te deixando inseguro? O que está te deixando fraco? E a gente precisa ter esse tratamento, esse carinho com o irmão. E foi justamente o que Barnabé fez com Marcos. Se com Paulo ele foi fiador, digamos assim, com Marcos, ele tentou entrar como um pai. Ele acolheu, ele não julgou, ele acolheu. Ele enxergou as qualidades de Marcos. E isso é muito importante. E continuando, a gente vai entender que o ministério de Marcos, né, foi um ministério santo, que ele aprendeu primeiramente como auxiliar, depois ele evoluiu, né? E a palavra auxiliar, ela é derivada de upérites, que significa um remador, um subordinado, um assistente, um ministro e um servo. Ele foi passando pelos processos. E aí aprendemos que nunca podemos deixar de ser o quê? Servos. Porque o nosso serviço é muito importante na obra. Cada um tem a sua colaboração. E juntamente com os outros, nós vamos entender o nosso engrandecimento no reino de Deus. Porque é uma soma. Jesus trabalha com o quê? No seu ministério enquanto na terra. Ele trabalhou com o quê? Com multiplicação. A divisão era multiplicar, era crescer, né? E aí a gente entende que em determinado momento, Paulo, o apóstolo Paulo, ele soube reconhecer isso, né? E quando ele escreve aos santos em Colossos, ele apresenta 3 pessoas, 3 homens que estavam com ele quando ele foi preso em Roma. E um destes foi Marcos. Olha só, ele lembrou de Marcos. Lá atrás ele julgou, né? Ele quase quis condenar Marcos, mas depois ele entendeu, né? Qual era, digamos assim, o papel de Marcos. E para ele chegar nesse processo, ele entendeu que Marcos também passou por um processo. E isso é divino, porque é muito importante quando a gente enxerga, né, alguém dentro da obra, sabe? E dá uma oportunidade. Isso para mim é maravilhoso. E ele entendeu que Marcos era o quê? Seu companheiro de ministério. Que ele estava do lado dele quando ele foi preso. E interessante que também essa divisão, né? Marcos vai com Barnabé e Paulo caminha com Silas. Olha que interessante como é que Deus move as peças, né? Nós somos o quê? Instrumentos na mão do Senhor. Então, assim, ele soube mover essas peças. E aí, o companheiro de ministério está ao lado do outro, servindo. Em momentos de alegria, em momentos de adversidade, procurando consolar. Que a gente retira do grego, que vem de parakletos, que significa intercessor, consolador, confortador e ajudador. E assim essas qualidades em Marcos tornou-se o quê? Voltamos ao texto áureo, muito útil na obra.
Olha que interessante. A gente deu uma volta grande para entender o que é ser muito útil na obra. E aí a gente aprende, porque a lição 10 nos traz um grande ensinamento, né? Ser útil na obra, ser útil no ministério. E esse ser útil se soma também com facilmente usado, útil, lucrativo, adequado para uso. Aquele que você olha assim, que você dá uma missão e que o Espírito Santo já revela em você. Esse vai ser útil no ministério. Esse vai trazer algo que vai surpreender. É como o pastor Wagner Rodrigues pregou. Eu nunca mais esqueço disso. Deus usa pessoas pequenas para fazer coisas grandes. É justamente essas pessoas pequenas, como foi Davi. Quem é Davi? Pastor de ovelhas, que se tornou um rei. Olha que coisa surpreendente. E Marcos foi um discípulo que soube aproveitar as oportunidades para aprender com ministros mais velhos do que ele, maduros, experientes. Como é bom a gente ouvir. Deus não deu uma boca e 2 ouvidos à toa. Tinha função nisso. Como é bom a gente ouvir, como é bom a gente ler, como é bom a gente buscar entendimento. Porque muitas das vezes a gente encontra, às vezes, obreiros dentro da obra, obreiros Coca-Cola, cheio de gás, mas de repente acaba o gás. E aí aquele obreiro fica assim, morninho, vai hoje trabalhar? Não, não vou não, hoje não dá, hoje eu estou na escala, hoje... E no final, acaba ele perdendo a função dentro da obra. Marcos não, ele procurou se preparar, entender, conhecer isso, para assumir essa responsabilidade. Porque se comprometer com a obra do Senhor não é brincar. É estar diariamente comprometido em servir. E fazer valer o Evangelho. E trazer o quê? Aprendizado. Somado ao entendimento. De discipular, de divulgar o Evangelho. Isso é muito importante. E aí, Barnabé aprendeu a ser uma consolação e entender que Marcos era realmente um servo fiel. E também Pedro tornou-se companheiro de Marcos. Marcos, digamos assim, foi quase que um secretário, porque foi através do ministério de Pedro que Marcos pôde escrever o Evangelho, se inspirar também em outros ministérios que ele aprendeu.